Olá! Hoje cedo eu gravei um vídeo falando sobre os laços energéticos negativos e dentro desse vídeo eu relato uns assuntos ligados a famílias desencarnadas. Parente, como pai, mãe, avó, esposos, até amigos, né? E eu acho interessante retomar esse assunto falando da questão dos laços energéticos e obsessão. O que acontece? Para você entender se você pode estar passando por uma situação dessa como uma ação obsessiva ligado a laços energéticos. Pensamentos recorrentes sobre alguém, mesmo tentando evitar. Você começa a ter determinados pensamentos e você procura fazer de tudo para você evitar esses pensamentos, não querendo pensar na situação, na pessoa ou no assunto, mas eles continuam o tempo todo se repetindo, né? Então é um dos termos para você começar a observar. Outra situação é a sensação de estar sendo observado o tempo todo. Por exemplo, você está na tua casa, você sente como se alguém estivesse te observando. Você está no seu trabalho, você sente como se alguém estivesse te observando. E você olha e você não vê nada, não vê ninguém, mas você não consegue se libertar da sensação de que alguém está o tempo todo te observando. Então esse também é um do tipo de assunto que precisa tomar cuidado. Mudanças repentinas de humor, sem causas aparentes, né? Você estava bem, de repente você começa a mudar, ficar mais irritado, ficar triste, ficar angustiado ou ficar agressivo. Muitas coisas podem estar relacionadas também a esse tipo de situação, né? Às vezes a gente acha que é a própria família ou as pessoas que a gente está vivendo, o ambiente, é a vida nossa, o trabalho, as nossas situações que está ali causando esses desequilíbrios e na verdade, está vindo através do lado espiritual. Fadigas ao encontrar ou lembrar de pessoas, né? Você pode sentir uma certa fadiga, uma certa angústia, coisas que te causam desconforto. Outra situação, pesadelos com figuras conhecidas e desconhecidas que controla e persegue. Pesadelos é os sonhos, né? Muitas vezes você vai dormir e começa a ter determinados tipos de sonho recorrente. Ou com um parente que já faleceu e muitas vezes esses sonhos são assim, costumeiro de você estar vendo a pessoa vivendo as mesmas situações que elas estavam vivendo antes. Ela desencarnou, mas aí você vê ela lidando com a família, às vezes está ali vivendo como se estivesse numa comemoração, outras vezes pode não estar bem, ou fazendo tudo aquilo que ela gostava antes, porque a pessoa desencarna, então se ela gosta da vida e é apegada às coisas materiais, o que acontece? Do lado de lá ela vai continuar vivendo as mesmas coisas, tá? Elas não mudam de uma hora para outra, assim como nós também não mudamos aqui encarnado. Então, o que eu gostava em vida, eu continuo gostando desencarnado. Quando você tem sonhos que você vê essas pessoas, que elas estão bem, que elas estão felizes, que elas estão em outros lugares, assim, que não tem nada a ver, né, com aquele do dia a dia, aí você começa a observar como que está a sua vida. Se você tá bem, se você se sente bem ao ver aquela pessoa, você sente que ela tá feliz? Se você sente isso, é porque ela deve realmente estar num lugar melhor, né? Ela alcançou aí um patamar onde ela pode ter uma vida diferente da que ela vivia quando estava em terra. Então, esses tipos de assuntos é os que nós precisamos avaliar. Se você, de repente, estava indo tudo bem na tua vida, aí vovô foi embora. Você estava indo bem, daqui a pouco você começa a ter algumas crises, alguns problemas de saúde,
algumas irritações, pensamentos que se repetem o tempo todo, lembrança desse avô, saudade, querer ficar com ele, querer que ele estivesse ali. Aí, de repente, você percebe que a vida começou a ficar em um ponto onde você não está conseguindo se libertar. Você luta, luta para conseguir esquecer, mas está difícil, você não consegue. Então, você acaba ficando preso nesses padrões mentais. Por quê? Porque esses pensamentos, na verdade, não é o teu, não é o meu. Porque eu coloco o meu, no caso, assim, porque eu estou falando do assunto, então eu não posso falar só dos outros, tenho que falar de mim também, né? Mas sim daquela pessoa que já partiu, porque ela continua ali presente. Então, quando você lembra dela, se ela não estava bem, ela fica mais próxima de você e você passa a sentir tudo aquilo que ela estava sentindo. Então, o correto é buscar uma outra ajuda, né? Se você tem alguma religião, busque a ajuda da religião. Se você não tem, busque algum outro tipo de trabalhos alternativo ou vá em algum lugar para ajudar a entender o que está acontecendo, porque a espiritualidade, ela está aqui para que a gente tenha consciência e para mostrar que a gente tem para onde ir, né? Que tem como a gente encontrar toda a solução dos nossos problemas. A gente não está nesse mundo sozinho. Nós estamos aqui numa escola, estudando, aprendendo, vivendo, criando família, gerando tudo na nossa vida, mas existe um mundo gigantesco que nos assiste. Então não devemos ignorar isso, porque ele é de extrema importância. Imagine se a gente ficasse aqui jogado, né, vivendo a nossa vida e todo esse grupo de pessoas desencarnadas do outro lado, que continua muito apegada à matéria, e não tivesse aí uma espiritualidade cuidando disso. A nossa vida seria um caos, né? Como nós temos tanto amparo, tanta proteção, também é dado-nos ao direito de poder ir a algum lugar, de ter aí esses mensageiros divinos que vêm através de muitos médiuns, né? Trabalhar para nos ajudar. Então, quando se faz os trabalhos terapêuticos, tratamentos das curas das emoções, e você não consegue se libertar de alguns padrões, é importante buscar alguma ajuda fora desses tratamentos. Por quê? Nem todo tratamento terapêutico consegue resolver um processo de uma obsessão. E se existem trabalhos espirituais, existe centros, terreiros, igrejas, tudo que existe é para ajudar também. Então a gente não pode ignorar isso e achar que essas outras situações não existem e não consegue resolver. É de extrema importância. Não importa se a gente é católico, evangélico, espírita, umbandista, não importa a religião que a gente segue. O que importa aqui é a gente olhar e entender que o mundo espiritual existe e ele sim interfere na nossa vida. E os nossos parentes, nossos familiares e nossos amigos do outro lado também influenciam muito. Principalmente se eles não estão bem e continuam vivendo os mesmos padrões de vida que tinha quando estava aqui. Aí é que a gente sofre sem saber. Porque muitas vezes nós estamos repetindo as atitudes deles, as doenças deles, os medos deles, as angústias deles, as dificuldades deles, as limitações. Tudo que eles tinham, a gente acaba repetindo. Tudo por quê? Porque nós ignoramos esse lado. Então, precisamos sim, com urgência, buscar olhar para esse lado com muito carinho, com muito amor, porque assim, quando você olha, você resolve a tua vida e você também resolve, ajuda a libertar esse outro que está preso ali no teu campo energético. O que não é correto, porque se ele já foi, ele tem que ir. Ele não pode ficar preso ali no teu campo energético atrapalhando a tua vida. Então é importante, é muito importante que todos vós que estão aí procurando tratamentos energéticos, terapêuticos, procure buscar esse lado, olhar para isso, estudar, desenvolver sua própria espiritualidade, porque você é um ser espiritual, né? Como um ser espiritual, você tem muitas coisas ainda para entender sobre você.
você tem muita busca dentro de si para trazer para fora, você precisa se conhecer, né? Se conectar e entender que muitas coisas que estão ocorrendo na tua vida é por falta de conhecimento de si próprio. Então eu estou aqui, né, falando sobre isso, porque ao falar disso, eu vou ajudar você a entender o seu problema e a buscar os tratamentos corretos. E um dos maiores tratamentos é você se conhecer. De extrema importância você se conhecer, porque se você se conhece, você conhece o teu coração e os teus pensamentos e quem te guarda e te protege, muito fácil se libertar dos conflitos e dos problemas que nos aflige, que te aflige no dia a dia. Então é assim, não podemos ignorar. Desculpa meus palavreados, minha forma de falar, gente, mas é sinceridade do meu coração falar isso para vocês, para que vocês possam realmente olhar para isso. E justamente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, não podemos ignorar esse lado, porque ele existe e ele tá aí, né? Então, a gente precisa cuidar muito bem desse nosso lado espiritual, nos conhecer profundamente, entender como nós funcionamos, como funcionam os nossos corpos energéticos, como que nós somos conduzidos por esta vida, né? E o que nós podemos fazer para que possamos caminhar de uma forma mais equilibrada e positiva. Eu agradeço muito de coração, assim, por vocês acompanharem meus vídeos, né? Espero que eu esteja ajudando a todos vocês com essas informações, que é muito simples, mas do jeito que eu consigo trazer para vocês, de acordo com o entendimento de vocês aí. Um beijo a todos!